Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, blogueira, né? Isso aí, meus queridos. Iremos continuar com a nossa disciplina que é tão importante para a nossa formação profissional. E aí, agora, nós vamos falar sobre a pedagogia tradicional nas aulas de arte. Mas antes da gente falar da pedagogia tradicional na arte, nós temos que lembrar o que é uma pedagogia tradicional no todo, né? Então, o que é uma aula tradicional? Uma aula tradicional, ela segue alguns parâmetros, né, que vocês já conhecem da história escolar. Então, sempre tem a recordação da aula anterior, que eu vejo que é algo importante, não é porque é tradicional que é ruim, não. Tem muita coisa que é tradicional que é realmente boa e precisa ser mantido, né? Apresentação de novos conhecimentos, mas principalmente através de aulas expositivas, né? A aula expositiva é predominante, o aluno tem que assimilar o conhecimento, ele tem que fazer lição de casa, ele tem que decorar, ele tem que memorizar, tudo acontece dessa forma, né? E as aulas de arte, através da tendência tradicional, que começa lá no século XIX, predominava muito a cópia, o modelo, né? Ah, você vai fazer isso aqui, igual o da professora. Tem que ser a florzinha de miolo amarelo, com as pétalas vermelhas e o cabinho verde. Ah, se colocasse um roxo ali no meio, ia dar problema, porque o modelo não tem roxo, tem que seguir o modelo, então tem que fazer igual, né? Mas essa forma de ensinar, ela também implicava, né, uma noção, um padrão de beleza que era relativo àquele momento, né? E os professores, eles tinham muita preocupação, né, como eu expliquei para vocês da educação artística, eles tinham muita preocupação com o contorno, com o traçado, com as figuras geométricas, né? Então isso era muito tradicional. Então, aqui um exemplo para vocês, né? Um exemplo importante, que era mais ou menos assim. A professora chegava, né? Olha que desenho bonito, que professora caprichosa. E aí a professora chegava com esse desenho, né? E aí os alunos iriam trabalhar dentro dessa perspectiva, dentro dessas cores, né? E não tinha assim muito, sempre a água era azul, as árvores, a natureza, as plantas verdes, né? O céu também estava azul, as nuvenzinhas estavam brancas, gente, e um céu rosa. O pôr do sol com o céu rosa é fantástico. Mas nesse momento da história que não tinha céu rosa, não. Era desse jeito aí. O sol já se escondendo e tal. E aí, é claro, né, que as pessoas têm habilidades diferentes. Né? Então, não saía perfeito, não saiu igual, idêntico da professora. Isso que precisa ficar bem claro aqui. Mas era um modelo, né? Todo mundo tinha que seguir. E os passarinhos, tem quantos passarinhos? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passarinho ou gaivota? Ah, não sei, tanto faz. Mas tinha 6, então tinha que ter 6 também. Não podia ter um só, não. Tem 6, a professora tem 6, então tem que pôr 6. Tem que ser dessa forma, né? Então, era mais ou menos assim que acontecia. Um outro trabalho que era muito desenvolvido nas aulas de arte, que era muito importante, era os hologramas. Olha, eu acho bonita essa letra aí, fala a verdade, né? É bonita, é um traçado técnico, certinho. Olha só, vocês observam aí que a folha ao lado, essa folha que tá a letra A branca, ela é quadriculada, né? Porque senão também fica muito difícil de fazer. Então usavam muito a folha quadriculada, que ela já é estabelecida ali, então você ia ligar os ângulos, os pontos, né? Então, assim, e existiam pessoas que eram fera, especialista. Hoje existe também. Vocês já viram ou já repararam quando vocês recebem um convite de formatura ou quando vocês recebem um convite de casamento chique, né? Aí no envelope vem uma letra toda trabalhada. Tem gente que vive disso. Mas só que é diferente, ele faz manual, não faz na técnica que era usada, né? Mas ele provavelmente aprendeu com a técnica e depois ele foi ficando tão bom nisso que hoje ele faz de mão livre, né? Então é um traçado de letra muito bonito, tem muito a ver com a caligrafia, né? Quem aí que tem uma tia, uma vozinha
que tem baixa escolaridade, mas tem um traço de letra bonito, né? E hoje nós aí com a tecnologia, as letras tão feias que dói, né? Mas nesse momento usava-se muito a letra de uma forma geométrica, com traçado, com precisão, e isso era muito importante, né? Tinha um valor muito grande e precisa ser realmente destacado aqui como uma forma tradicional de ensino da arte. Então, cada aluno fazia o seu nome, aprendia com letras maiúsculas, depois aprendia com letras minúsculas, né? E isso era uma forma tradicional de trabalhar a arte dentro da sala de aula. Aqui, a professora também traz um outro exemplo muito importante para vocês. Vocês vão perceber que todas as formas desses desenhos são através de linhas retas, né? Não tem o traço livre do aluno, são através de ângulos, de figuras geométricas, né? Por exemplo, a gente pega aí esse abacaxi, olha a quantidade de triângulos que nós temos aí na coroa do abacaxi, né? Então eram traços todos retos, feito com régua, trabalhando as figuras geométricas. Aí alguém já pode estar pensando aí assim: professora, mas não é interessante trabalhar as figuras geométricas através do desenho? Nossa, não é interessante não, é show, não é interessante não, é perfeito. O que eu estou colocando aqui, que é um modelo tradicional, onde teria que ser trabalhado dessa forma, sem muita chance de escolha, né? Ah, eu quero fazer o biquinho redondo. Não tem biquinho redondo, né? Até porque vocês podem observar que esse coração que eu coloco aí, ele também é um coração com linhas retas. É um coração que foi feito com régua. É um coração que foi feito com o esquadro, tá certo? Então não tinha, pessoal, a questão do sentimento, do querer do aluno. Ele tinha realmente que seguir o que o professor estava falando e dentro dessa lógica da arte na escola tradicional, né? Então, isso que a gente precisa ressaltar, e aí são bons exemplos. Aqui também, pessoal, é algo que é muito comum e está nos dias atuais. Isso aí nós não podemos negar e nem podemos fugir disso, né? Por quê? Usava-se muito as aulas de arte, principalmente para os professores que trabalhavam com as normalistas, que trabalhavam nos cursos de formação de professores, né? Usava a arte, usava o desenho como uma ferramenta didática, né? Então, nesse momento da história, nós temos que lembrar que não tinha internet, nós temos que lembrar que não tinha impressora colorida, não, tá certo? Aí vocês vão falar assim: ah, Molica, eu imprimo e corto tudo. Ah, tá, hoje, né? Mas e naquela época, né? Molica não tinha nada disso naquela época, não. Então, tinha realmente que tirar o risco, tinha que desenhar e tinha que colorir, tá certo? Então, a aula de arte, ela também era muito usada para preparar os professores para fazerem materiais pedagógicos e que usam até hoje, só que hoje acontece de uma forma um pouco diferente, né? Ninguém vai tirar o risco do avião, passar o risco para a folha, colorir o avião, cortar o avião para poder pregar, né? Hoje o negócio acontece de uma forma muito mais dinâmica, né? Mas é interessante aí, ó. O avião desenhado, colorido, bonitinho, a baleia, a casa, né, o dinossauro, a estrelinha, e aí por aí vai, ó. Tem um monte aí, tem uns aí que são mais fáceis. A nuvem é mais fácil, né, gente? O sol é mais fácil, mas esse urso aí com essa zebra complicou para a professora, né? Mas seguia, era muito utilizado, né, nos jogos pedagógicos, e era uma forma também que os professores utilizavam, né, dos desenhos para poder fazer as atividades, né, nesse momento da história, a questão do livro didático era diferente da forma que é hoje, então realmente as coisas aconteciam dessa forma, né? E aqui eu também tenho uma consideração, né, para ser feita, que é muito importante, que é a questão do desenho técnico, né?
Então, no ensino tradicional de arte, a ênfase é no fazer técnico, no conteúdo reprodutivista, reproduzir, fazer igual, tá? Com a preocupação fundamental no produto final, supondo que os alunos, né, as alunas educados saberão aplicar esses conhecimentos ou trabalhar na sociedade. Essa parte do desenho técnico, pessoal, eu tenho uma experiência em relação a ela, porque eu já disse, né, várias vezes, porque eu me orgulho muito, aí eu fico repetindo, né? Eu trabalhei durante 14 anos no Senai, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. E na época que eu trabalhava no Senai, que foi na década de 90, que vocês não tinham nascido ainda, pelo amor de Deus, estou velha de verdade, né? E aí, vocês não tinham nascido ainda, na década de 90, o Senai aqui em Ubá, ele tinha os cursos de marcenaria, elétrica, mecânica, ajustagem e costura. E todos esses cursos, eles tinham a aula de desenho técnico. Difícil, viu? Nossa, complicado. Aula de desenho técnico nas perspectivas e, no caso da mecânica e da ajustagem, é milímetros, centésimo de milímetro. Eles não trabalham nem com régua, eles trabalham com micrômetro, né? Então, é como se você dividisse o milímetro em 1000 partes, né? Então, esse tamanhozinho assim. E aí, tinham as aulas de desenho, tinha as aulas de matemática e tinha as aulas de desenho. E aí, assim, para ficar mais fácil o entendimento para vocês, a marcenaria, né? Que era o curso de marceneiro, que é o forte ali da nossa região, né? E que no curso de marcenaria do Senai, e é assim até hoje, tá? Até porque se você fizer engenharia, você vai estudar desenho técnico. Só que naquela época, né? Eu tô meio nostálgica hoje, né? Mas também tô falando de escola tradicional, não tem jeito. Vocês me perdoem. Naquela época, o que acontecia? Não tinha um computador. Porque hoje demora 5 minutos para fazer um negócio num AutoCAD, num programa desses aí, que eu nem sei qual, né? Porque quem é da área vai se especializando, vai conhecendo melhor os programas. Mas naquela época era tudo feito à mão. Era à mão, mas era preciso. Era à mão, mas era dentro de uma técnica muito precisa, porque fazia, por exemplo, o desenho de uma mesa. Lá no Senai fazia tudo em proporção pequena, né? Não ia fazer uma mesa de sala de jantar grande, porque cada aluno fazia o seu móvel, então fazia a mesa pequena, uma escala pequena. Mas com as medidas certas, com as medidas precisas. Então, o aluno, ele estudava matemática, ele estudava madeira, ele estudava os componentes da madeira, aí depois ele aprendia o desenho, fazia o desenho para depois ele ir para a máquina cortar. Então, ele não cortava no olho, não. Ele tinha que cortar seguindo as medidas que estavam no desenho que ele tinha aprendido a fazer. Então, uma disciplina muito técnica, mas uma disciplina difícil, né? Porque entra muita geometria analítica, entra muito a parte de matemática mesmo, né? E seguindo as normas, olha, nesse desenho que eu coloco aí, ó, tem o contorno, a linha do contorno, ela é mais grossa, tem a linha tracejada, tem os ângulos, né? Então, tudo isso tem uma forma, né, de acontecer, uma forma de fazer, para que o desenho realmente seja técnico. E isso foi muito forte, né? Continua sendo ainda em determinadas áreas, porque aqui, gente, não tem nada de criatividade não, tá? Esquece criatividade. Tem que seguir e fazer exatamente da forma, com as medidas, se é 30 milímetros, se é 20 milímetros, é 20 milímetros, não é 22 nem 19, né? Então, é a forma técnica que é usual até hoje e que os alunos ainda aprendem, iniciam, né, todo o aprendizado no papel, mas rapidamente vai para o computador e na vida profissional só usa o computador, né? Hoje não tem mais a prancheta, né? Aquela prancheta onde os desenhos eram feitos. Então,
Isso também tem uma ligação com as aulas de arte, nesse momento bastante tradicional da história, né? E aí a gente tem aí alguns materiais, né? O esquadro, o transferidor, o compasso, as réguas, e que isso era um kit, né? Esse que está aí na foto, ele é grande, mas ele era um kit que eu, na minha época de colégio, né, o dia que tinha aula de arte, a gente tinha que levar. E não podia pegar emprestado, não, tá? Se não levasse, ficava sem fazer e o ferro comia embalado. Então, cada um tinha. Só que o nosso, não sei se vocês lembram, se vocês tiveram, era aquele de plástico transparente que ainda é vendido nas papelarias, né? E tem muita utilidade, com certeza. Mas o computador dominou, então tá meio em baixa isso aí, né? Aqui eu apresento para vocês também um outro desenho, um desenho infantil, não uma criança tão pequena, né? Mas acredito aí do fundamental, que é um desenho que tem cores, que tem expressões, né? Uma casinha com a janelinha, com a porta, e o sol tá batendo, e tem duas árvores, né? Então é um desenho que tem aí um lado inspirador, sim. Mas vocês podem observar que as linhas também são retas, né? E estão seguindo uma escala. Então, esses desenhos também, eles eram muito reproduzidos, né? Então, a professora mostrava, fazia, e aí o aluno iria repetindo, né? Fazendo os mesmos traços, né? Vocês estão vendo aí que o fundo aí é todo quadriculado? Então, isso facilita bastante, né? Tanto com a régua quanto na mão, porque os traços, eles ficam muito pequenos, né? Então, era uma repetição realmente do que acontecia, né? E aí também é importante destacar que existia forma, se a pessoa falasse assim, eu não entendo nada de desenho, não sei desenhar nada. Nossa senhora, é tudo torto, moleque, eu não sei desenhar, moleque, eu não sei desenhar. Existia técnicas para ensinar a desenhar. Olha uma técnica para fazer aquela cegonha ali tão bonitinha, olha. Mas para fazer a cegonha toda de uma vez é difícil. Mas aí, olha só, acompanhe o passo a passo. Olha, primeiro você dividia a folha em 4. Vocês estão vendo a linha tracejada aí, olha, dividir a folha, o quadrado, né, em 4. E aí, no segundo quadrante, à direita superior, segundo quadrante à direita superior, você começava a fazer o desenho da cabeça da cegonha, né? Acho que é cegonha mesmo. Será que é? Ai, meu Deus, agora apertou. Enfim, começava a fazer a cabeça do passarinho. Então, você desenhava somente aquela parte. Depois, olha, no primeiro quadrante superior, à esquerda, que começava a fazer o corpinho, aí para depois formar o corpinho, aí depois que fazia o pezinho, aí depois que fazia o biquinho. E como isso estava dividido em quadrantes, né, no tracejado ali, ficava mais fácil, a perspectiva, a proporção ficava mais fácil. Você não ia colocar o bico do passarinho lá em cima, né, porque você sabia que ele tinha que ficar naquele quadrante ali. Olha as nuvens, né? Então esse aqui era o passo a passo para que pudesse fazer o desenho, né, de uma forma técnica, né? Aí aqui, ó, o gatinho. Moleque, eu não sei desenhar nada. Não, vamos aprender a desenhar um gatinho, pelo menos aí, ó. Vamos ver se rola o gatinho, né? Olha só, primeiro eu vou fazer, não é bolinha não, é meio achatado, né, gente? Aí depois eu faço as orelhinhas. Aí depois eu vou fazer o olhinho com o narizinho, aí eu coloco os bigodinhos, aí, ó. Aí na hora de fazer o corpinho, olha que interessante. É interessante, é técnico, é tradicional, mas é interessante. Quer dizer, pelo menos eu acho que é interessante, né? Olha só, porque para quem deseja aprender, né, e tem um gosto pelo desenho, é uma técnica, né, independente se seja tradicional ou não. Aí na hora de fazer o corpinho, olha só, fez assim, ó, né? Aí, ó, nem foi tão difícil assim. E aí você vai acompanhando depois, né? Eu acho interessante. Tudo na vida se aprende, gente. Tudo na vida se aprende. Não fala que não aprende, não, porque aprende. E tem jeito realmente para poder aprender, né? Então, isso é muito importante, né? E aí aqui, o tradicional, né, que vocês não usaram, mas vocês também, vocês estão muito levados. Eu vi vocês tirando o risco do celular. Eu vi, ó, numa aula minha, vocês estavam bem copiando o celular. Aqui, ó, isso aqui era aquele papel de seda,
né? Que você tirava o risco no papel de seda, aquele papel manteiga fininho, depois coloria atrás com um lápis assim forte, virava, passava o desenho e saía como se fosse um carbono, né? Nossa, gente, a minha geração inteira usou isso, todo mundo usava isso, copiava de livro, né? Porque, lembrando, né, de novo, a gente não tinha internet, nem tinha impressora, né? Só tinha mimeógrafo naquela época, e para chegar para fazer a folha do mimeógrafo, a gente usava essa técnica aí, que na época era tecnológico, né? Era muito chique. E aí, a gente chega, né, na pedagogia nova, na aula de arte, né, o John Dewey, que vocês sabem que eu gosto dele, né, que ele entendia, acreditava que a criança aprendia fazendo do jeito dela, através de uma pedagogia nova, né, o Saviani também, que vocês sabem que eu gosto dele, que ele se opunha a essa educação totalmente tradicional e lutava por uma sociedade que fosse realmente mais democrática, né? Mas esse processo, ele demora, né, gente? Um processo é um processo, né? Ele não acontece do dia para a noite, né? Então, é uma vertente que buscou a ruptura mesmo, né? Com as práticas que predominavam a cópia. Então, quando veio a pedagogia nova na arte, ela queria imprimir um estado psicológico, né? Então, hoje eu acho que o céu tá rosa, então tá rosa. É o que eu sentia, né? E não aquele modelo certinho que tinha que copiar, igual a professora fazia, né? Então, a pedagogia escalonovista, ela deslocou o eixo pedagógico do intelecto, né? Da regra, para o sentimento, né, o fazer daquilo que eu achava que era legal, de um aspecto mais lógico para um aspecto mais psicológico, daquilo que fosse mais cognitivo para um processo pedagógico, tirar o foco do professor, colocar o foco no aluno, que houvesse mais espontaneidade, que fosse menos diretivo, que valorizasse mais a quantidade, o fazer, do que a qualidade, a perfeição, até porque a gente não está formando nenhum artista, né? E de uma pedagogia lógica, cartesiana, para uma forma de uma pedagogia de mais inspiração, né? Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido um pouquinho desse processo, e daqui para frente a gente continua com a pedagogia nova, tá bom? Pesquisem mais, leiam mais, e com certeza vocês terão surpresas, né? A disciplina é muito agradável e é muito bacana a gente entender como funciona, tá bom? Beijo, tchau, tchau.